pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos continuar a aula de português, tá? Paramos na página 39 e nós vamos falar um pouquinho sobre a concordância entre o substantivo, o pronome pessoal e o verbo. Então, primeiramente, vocês vão aprender o que é o substantivo. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês. O substantivo é a palavra que nomeia os seres em geral, ou seja, pode ser animais, pode ser lugar, pode ser um nome, as pessoas e objetos. Então, um exemplo de substantivo: o copo está quebrado. O copo é o substantivo, tá? Somente a palavra copo é o substantivo. Um segundo exemplo: a geladeira está cheia. Então, o substantivo é a geladeira, né? Então, é a qual a frase está se referenciando, né? Então, o copo está quebrado. O que está quebrado? O copo. Então, o copo que é o substantivo. A geladeira está cheia. Cheio. O que está cheio? A geladeira. Agora, a gente vai para o pronome. Então, o pronome são palavras que substituem o substantivo ou acompanham ele. Exemplo: eu gosto muito da Ana. Quem que gosta muito da Ana? Eu. A palavra eu é o pronome. Um segundo exemplo: está comigo seu caderno. Aonde que está o caderno? Com quem? Né? Essa palavrinha está no início da frase é o pronome, tá? O comigo é um substantivo. Então, o pronome, ele pode substituir o substantivo ou ele pode acompanhar ele, ou seja, ele pode estar na frente ou ele pode estar atrás na frase, tá? Então, está comigo seu caderno, a palavra está é um pronome. E agora, vamos conhecer o verbo, né? O verbo, ele sempre vai acompanhar o R, né? Qualquer palavrinha que tenha o R no final, a gente lembra que é um verbo. Porém, o verbo é uma palavra que indica uma ação, né? Um estado, um fenômeno, e ela pode mudar no tempo também. Um exemplo: corri para casa. A palavra corri vem do verbo correr, né? Como eu falei anteriormente, termina com R, né? Porém, essa palavra, o tempo dela tá diferente, né? Eu corri para casa. Um segundo exemplo: Ronaldo ficará em casa hoje. O Ronaldo, ele é um pronome, né? O ficará é um verbo, que ele vem da palavra ficar, né? Eu fico ou ele ficará. Então, Ronaldo ficará em casa hoje. O ficará é o verbo. Agora eu vou dar um exemplo do primeiro exercício ali que tem na página 39, tá? Ele mostra uma frase e vocês têm que colocar ela no plural. Porém, ele indica para vocês colocarem apenas a palavra autor, né? A frase é a seguinte: aquele autor escreveu várias obras interessantes, né? Então, ele pede para você colocar a palavra autor no plural. Então, na página 39 e na página 40, vocês vão fazer os exercícios sobre a concordância do substantivo, do pronome e do verbo, né? Então, o que vocês vão fazer nessa frase? Se o exercício está pedindo para você colocar o autor no plural, você tem que fazer uma concordância, né? Então, você tem que colocar as outras palavras no plural também, né? Para todas ficarem coerentes, né? Para todas terem uma concordância. Então, vai ficar da seguinte forma: aqueles autores escreveram várias obras interessantes, né? Então, lembrando que o várias obras interessantes, ele já está no plural, né? Então, se ele quer que o autor fique no plural, a palavra aquele tem que estar no plural também, porque não tem como a gente escrever uma frase com apenas o autor no plural, né? Vai ficar assim: aquele autores escreveu várias obras, né? Não tem como. Então, a gente tem que colocar
as outras palavras também no plural. Então, aqueles autores escreveram várias obras. Então, vocês podem fazer os exercícios da página 39 e 40, tá? Por hoje é só essas questões mesmo. Ficamos para a próxima. Até logo, beijos!